Bom dia, meus amigos. Vamos chegando para o nosso estudo de Ceifa de Luz, nosso estudo de domingo. Hoje a gente fazendo o capítulo 14. Bom dia. Quem está aí? Manda um oi aqui para mim. Bom dia. Pedimos a Jesus, amado Mestre, Senhor de nossas vidas, não nos desampare, Senhor. Nesse momento tão turbulento em nosso planeta, resultado de nossas ações coletivas de anos e anos de descuido, de todas as matizes, de desalento, de indiferença, de falta de solidariedade e fraternidade, Senhor. Entendemos que esse é um momento importante para nos realinharmos. Mas, Senhor, não nos desampare. Sofremos nesse momento, no fundo dos nossos corações, o resultado de todas as nossas ações coletivas. E o nosso pedido, mais uma vez reiterado, não nos desampare. Amado Senhor, a vinha, ajude-nos para que caminhemos com mais força, com mais amor e com mais fé. Muito obrigado, que assim seja. Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia, Joyce, bom dia, Sandrinha. Tudo bem? Vamos lá, meus amigos. Hoje a gente faz o capítulo 14 do livro Ceifa de Luz, que é esse aqui, ó. Eu sempre mostro, né? Tá bom? Capítulo 14 é chamado Indicação Fraterna. E o Emmanuel, ele pesca uma das frases que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. As epístolas de Pedro são duas. Nós temos no cânone bíblico duas epístolas que são pensamentos do apóstolo Pedro, né, direcionados a alguma comunidade cristã. E essa é a primeira, em que ele escreve assim: serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Vamos repetir. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Essa carta, essa epístola do apóstolo Pedro, em verdade, os livros bíblicos, eles sofrem com o tempo uma espécie de autenticação. Vocês vão entender por quê. Muitas epístolas são confrontadas e são tidas como epístolas não verdadeiras, né? Ou porque o homem assinava, né? Era muito comum na época você ter uma assinatura assim: Joshua by Joseph, né? Que Jesus ben Joseph, Jesus filho de José. Quantos Jesus filhos de José existiam naquela ocasião? Quantos Cefas, que é o nome de Pedro, né, existiam naquela região? Só entre os discípulos mais próximos de Jesus, os apóstolos, nós tínhamos dois com os nomes iguais. Vocês vão se lembrar. Judas, né? Nós temos o Iscariotes, uma cidade grega, Iscariotes, e nós temos o Judas Tadeu, que é um outro apóstolo chamado para
diferenciar os Judas, né, chamado de Tadeu. Então, essas cartas, as epístolas, elas sofrem com o tempo uma certa, uma confirmação se aquele autor era mesmo quem a gente está pensando que é. Isso aconteceu com as epístolas paulinas e existem algumas divergências, tá? Alguns autores com o tempo que dizem que algumas das epístolas que são tidas como paulinas, né, de Paulo, elas não são de Paulo mesmo, né? Isso é muito comum acontecer. Bom, vejamos. Então, essa epístola em particular, a 1 Pedro, que é a que nós estamos estudando hoje, né, esse versículo, ela é autêntica, tá? As pessoas que têm essa capacidade de analisar, elas dizem que são autênticas. Por quê? Por critérios de evidências internas, de dentro da carta, e referências que ele mesmo, o autor, faz de uma maneira externa. Internamente, a gente tem o confronto das ideias, né, da 1 Pedro com o Atos dos Apóstolos, que é um dos livros do Novo Testamento que conta, após a crucificação de Jesus, o que aconteceu com os apóstolos, né? Principalmente com o apóstolo Pedro e Paulo, né, que são os mais contados, historiados ali. Então, houve um confronto, né, do que estava aqui na 1 Pedro, do que tem na carta da primeira epístola de Pedro, com o Atos dos Apóstolos. E você percebe ali uma igualdade de pensamento e de forma de se expressar do apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos e do apóstolo Pedro na 1 Pedro. Então, esse é um bom indício de que a carta realmente foi escrita por Pedro. E o segundo, o externo, a parte mais fora, é que ele endereça isso a algumas comunidades cristãs pelas quais ele passou, né? Que são 5 na Ásia Menor. A Ásia Menor é a região hoje tida como Turquia, né? Que era Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. São as 5 cidades às quais ele endereça essa epístola. Então, o destinatário dessa epístola de Pedro, 1 Pedro, eram essas igrejas às quais ele tinha passado na Turquia atual, que era a Ásia Menor. Ok? Então, essa é a história. E tem mais uma confirmação importante que eu estava esquecendo. Ela foi achada, olha que legal. Existiam vários papiros que foram desenterrados em escavações geológicas e foram encontrados aí durante o tempo. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto, né? Foram manuscritos que foram encontrados em vasos de barro, enterrados em cavernas, né, próximo ao Mar Morto, e descobriram ali muitos papiros que eram cópias, né, dos evangelhos, do Antigo Testamento. Então, assim, muitas coisas foram descobertas nessa escavação. E não é uma coisa muito nova, mas também não é muito antiga. Tem mais ou menos seus 70 anos. E antes disso, outras escavações descobriram também cópias que autenticam esses textos como os textos bem antigos, né? Uma delas foi no século III, tá? Uma cópia do século III que foi descoberto num lixão próximo ao Egito, um lugar onde as pessoas depositavam os lixos domésticos, tá? E acharam em algum lugar lá no Egito esses papiros, pedaços desses papiros que acabaram virando relíquias, estão expostos em vários museus pelo mundo. Então, o papiro número 125, essa é a referência que a Wikipedia nos dá. O papiro 125 é o que sobrou, a coisa mais antiga que se sobrou da 1 Pedro, da primeira epístola de Pedro, tá? Isso está na internet, tem os pedacinhos lá que contam um pouquinho dessa epístola. Muito bem.
Transliterando para a gente essa frase, né? Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Transliterando do grego antigo, primeira vez que foi organizado o Novo Testamento, em grego. Todos de acordo com os recebidos dons para si mesmo, serve ao próximo como bom guardião das diferentes graças de Deus. Vamos repetir. Todos de acordo com os recebidos dons para si mesmo, serve ao próximo como bom guardião das diferentes graças de Deus. Tanto no original grego, quanto no que a gente tem aqui de Vulgata Latina, que é essa frase, serve uns aos outros, o que chama a atenção muito é a questão do dom, né? Então, nosso estudo de hoje ele vai se basear nisso, no dom, né? Os diferentes pensamentos religiosos chamam dom? Por que eles usam a palavra dom? De onde vem dom? Dom espiritual. Por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que é uma senhora que é boa cozinheira, né? Diz que ela tem as mãos boas para cozinha. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou se tiver uma excelente cozinheira aqui, convida a gente para almoçar, tá bom? As pessoas que têm facilidade para alguma coisa, a gente chama que ela tem um dom. A pessoa tem um dom, por exemplo, para usar ferramentas. É um exemplo que a gente traz aqui, porque para mim é um exemplo negativo. Eu sou a negação com ferramenta, apesar de gostar, né? Mas tem gente que consegue trocar bocal de lâmpada, o cara faz instalação de muitas coisas elétricas dentro da própria casa, consegue arrumar determinada coisa, tem facilidade com as ferramentas de todos os tipos. Isso é um dom, né? As pessoas, os professores, né, com uma didática, com uma maneira de falar, com uma maneira de se expressar, a forma com que eles explicam matérias às vezes tão difíceis, né? Matemática aplicada, por exemplo, é um negócio complicadíssimo, ou biologia celular, ou coisas desse tipo. Você pega professores que têm uma facilidade de explicar, né, para pessoas que ignoram o assunto, é um dom. Nós temos assim atletas, né, de todos os tipos, jogadores de futebol, jogadores de tênis, jogadores de vôlei, são ótimos no que eles fazem profissionalmente, são dons, né? E por aí vai, música. Né? Eu tenho no meu Facebook um menininho indiano tocando piano, acho que eu falei disso semana passada, um baita de um dom, um menino de 7 anos, como ele aprendeu a tocar daquele jeito, um dom. E segundo o fundamentalismo religioso, esse dom veio por graça. Olha como cada um, né, puxa para o seu lado. Ele veio como graça, ou seja, presente. Ou mais ainda, milagre. Né? Deus permitiu que aquela pessoa assim assado fosse um ótimo professor. Deus permitiu que aquela pessoa X fosse uma ótima cozinheira. E assim por diante. Então é como se Deus colocasse a mão na pessoa e dissesse assim, olha, você vai nascer na Terra agora com um dom X. Né? Você não sabia nada. De um dia para o outro você nasce e aplica aquilo que você recebeu como graça. O Espiritismo, respeitosamente, eu digo respeitosamente porque dentro do pensamento espírita não tem nada que seja truculento. Tá? O Espiritismo nunca pensou nisso. Né? Allan Kardec, quando formalizou a doutrina, ele em nenhum momento ele quis atacar ninguém. Em nenhum momento ele quis confrontar igrejas que têm pensamentos contrários aos dele e dos espíritos que o assessoravam. Mas ele trouxe uma verdade.
uma verdade que estava represada nos corações das pessoas e ainda está, porque muitos de nós espíritas ainda temos dificuldade, né, de crer, de nos entregarmos a alguns pensamentos. Mas, voltando um pouquinho atrás, o pensamento espírita, ele não é um pensamento fundamentalista. Ele não se dirige de uma maneira autoritária a qualquer assunto, nem a qualquer pessoa. Por isso que uma das coisas que brilham, né, para os espíritas, chama muita atenção não faça proselitismo. O que é isso, proselitismo? Proselitismo é um movimento muito comum nas igrejas fundamentalistas, catolicismo, evangélicos, principalmente evangélicos, que fica buscando fiéis, né? Eu vou lá, bato na casa da pessoa, entrego um folhetinho, começo a falar de Deus e tento converter a pessoa. O espiritismo não faz isso. Quando eu falo espiritismo, eu estou afastando o pensamento doutrinário das pessoas, de nós, né? Nós fazemos parte do movimento espírita para sermos espíritas. Então, espiritismo é uma coisa, movimento espírita é outra. Movimento espírita é a mão humana numa doutrina que é dos espíritos. Entenderam? O que isso quer dizer? Quer dizer que o que o movimento espírita faz não representa necessariamente 100% o que a doutrina espírita diz. Então, algumas vezes, nós nos comportamos como proselitistas. Então, a gente fica falando do espiritismo para que a outra pessoa se convença das práticas que a gente tem dentro das casas espíritas, dentro do movimento espírita. Ou seja, não tem essa necessidade. Você não vai convencer ninguém. A pessoa que se entrega a determinado pensamento e acredita que aquilo seja bom para a vida dela. Basicamente é isso. Então, por que nós entramos nessa questão? Para dizer que os milagres dentro do espiritismo, eles são entendidos como movimentos, os milagres de Jesus, por exemplo, eles são tidos como movimentos naturais. Então Jesus não fez nenhum milagre? Não, nenhum. Não. E a água que ele transformou em vinho? E os cegos, os quais passaram a ver depois que Jesus os tocou? E os aleijados, que não andavam? Com uma imposição de mão de Jesus, passaram a carregar as próprias camas? E as conversões mirabolantes? E o desaparecimento do corpo de Jesus? Isso tudo não foi um milagre? E Lázaro, que levanta da sepultura, já até fedia, segundo o nosso evangelho, evangelista João. Não são milagres? Nenhum deles. O Espiritismo fala dele em A Gênese longamente. Aliás, foi o legado de Allan Kardec para a humanidade, né? O livro A Gênese, ele traz a cereja do bolo. Ele vem confirmando todos os postulados espíritas para desenvolver, ao final do livro, né, milagre por milagre. E ele vai trazendo as hipóteses à maneira espírita. É belíssimo, porque a gente passa a entender que nós também seremos um dia capazes de transformar água em vinho, se for necessário. De ajudar uma pessoa a ponto de que ela possa fisicamente voltar a enxergar. São curas que foram praticadas por Jesus, foram praticados por Jesus com motivos que não nos convém aqui entrar, porque a gente se afasta completamente do estudo, mas que todos eles têm uma explicação clara e lógica.
Se Allan Kardec não aprofundou e não chegou a explicações, ele mesmo diz, ele levanta as hipóteses e trabalha com as hipóteses mais prováveis segundo a ciência espírita. Por isso que o espiritismo é tido como a ciência do tríplice, a doutrina do tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião, né? Ele não afasta a ciência, ele atrai a ciência. Na verdade, ele usou da ciência para explicar os fenômenos espíritas. Então, dentro desse pensamento, dentro dessa evolução, imaginando que nós um dia seremos espíritos puros, longe disso ainda, né? Mas não é para os nossos bicos ficar falando muito disso, mas o caminho é esse. Jesus diz: vós sois deuses, né? Vós sois sal da terra, vós sois luz, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós temos ali um caminho apontado por Jesus. Esse caminho é evolutivo, esse caminho é ascensional, como diz o Emmanuel. Então, os dons que a gente apresenta hoje na vida, eles tiveram um início. E não foi no berço, não foi nessa existência, né? O nosso início, ele foi antes. Pluralidade das vidas, pluralidade das existências. Então nós temos outras oportunidades em que fomos adquirindo o cabedal de virtudes que nós apresentamos hoje, e hoje nós somos o resultado de tudo que foi aprendido e que vem com uma importância para que seja usado nesse momento na nossa vida. Essa explicação não é muito mais racional do que Deus simplesmente, na hora que você nasceu, disse: esse aqui vai ser músico, esse aqui vai ser cozinheiro, esse vai ser mecânico. Seria o mesmo que dizer que nós estamos condenados, né, a vivermos da forma com que nós vivemos hoje, sem ter muito para onde ir, né? Sem ter muito o que fazer. Nós vivemos numa democracia dentro do Brasil que está sendo ameaçada, né? E a gente não deve permitir de uma maneira cristã. Mas existem outros lugares no mundo que não têm essa mesma facilidade com que a gente tem aqui, né? Existem países completamente que têm direções completamente autoritárias, ao ponto de as pessoas que vivem, né, em classes mais baixas da população, eles não têm nenhuma esperança de ascensão social. Por exemplo, dentro da Índia, né, dos nossos irmãos hindus, lá na Índia, você tem várias camadas sociais. Tem vários filmes que falam disso, tá, gente? Isso aí não é novidade. Mas tem várias camadas sociais. Você não passa de uma para outra. Por mais que você seja inteligente, por mais que você acumule dinheiro, você não passa. Você vai ficar sempre à margem da sociedade. Você é da determinada casta. Você é da outra casta aqui. Então, não nos permite isso. Ora, então quer dizer que as minhas ações no hoje não interferem em nada na minha vida? Né? Isso é uma maneira fundamentalista, né? Uma maneira que se fundamenta na letra nua e crua, né? Na palavra fria. Como diz o apóstolo Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. Se a gente levar ao pé da letra o ensinamento, nos chama a atenção que o dom, né, a graça do Senhor, nos permitiu sermos o que nós somos hoje. O que nós estamos tentando trazer aqui para explicação para os amigos é que ninguém ganhou nada, todo mundo construiu tudo. Então, nós somos resultados de tudo aquilo que a gente foi construindo com o tempo. Não só nessa existência. Essa existência é um tiozinho na nossa vida. Nossa vida
ela remonta a milênios, né? Milênios que a gente vem aprendendo que a gente está aqui, né? Quanto humanos, né? Antes ainda, plano animal, vegetal, são coisas que a gente vem aprendendo há milhões e milhões de anos, até a gente chegar aqui nesse momento, tá? Esse momento, então, não foi uma gratuidade divina, não foi uma bênção de Deus, uma graça de Deus. Claro que Deus permite que tudo aconteça da maneira com que acontece, porém existe o livre-arbítrio, existe a condição de cada um, e os dons que a gente adquire na vida, eles são dons construídos. Nada disso é ganhado. Não tem misericórdia que planeje para um e não planeje para o outro. Do contrário, Deus estaria pesando a sua criação, né? Esse merece, esse não merece. Entenderam? Então não faz sentido para o pensamento espírita. A doutrina espírita é muito clara quanto a isso. Convido-os, leiam a Gênese. Vocês vão ver o que eu estou falando. Está tudo lá. É cumprido, a gente estuda a Gênese às quintas. Os convido também a participar, tá bom? Então, dentro dessa frase, todos de acordo com os recebidos dons para si mesmo, serve ao próximo, como bom guardião das diferentes graças de Deus, né? Esse é o original grego dessa frase de Pedro, que está em capítulo 4, versículo 10. Bom, vamos ler um pouco o Emmanuel, aí a gente vai... Vamos percebendo no texto se é isso mesmo que a gente falou até agora. O caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo, e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita, desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Bom, o Rogério, bom dia, Rogério. Somos os senhores de nossos destinos, isso mesmo. Poeticamente, meu amigo falou tudo. Bom, o suor do trabalho confere experiência, a lágrima da aflição acende a luz espiritual. Esse é um outro ponto importante que eu queria falar para vocês. É o seguinte, a gente precisa separar duas coisas aqui para ficarem muito claras, tá? Quando espíritos do calibre de Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, né? Charles, pela nossa querida Ivone Pereira, Joana de Ângeles, pelo Divaldo, e outros mais, né? Miramês, pelo Nunes Maia, todos esses espíritos que são educadores, né? Por natureza, quando eles falam de trabalho, tem uma separação positiva do que é o trabalho necessidade e o trabalho evolução. Como assim, Daniel? O trabalho não é uma coisa só? Não. O trabalho que a gente tem nas nossas vidas comuns, ele é uma necessidade. É um trabalho necessidade, né? Tem alguém aqui que não precisa do trabalho para viver? Não. Tem alguém aqui que não trabalha dentro de casa, né? Não limpa um chão, não arruma uma cozinha, não arruma a cama dos filhos, né? E o trabalho não acaba nunca, não é assim, dentro de casa? Esse é um trabalho necessidade. A gente precisa desse trabalho para as nossas vidas comuns. É um trabalho higiênico, é um trabalho que nos faz melhores seres humanos, é um trabalho que nos faz mais asseados, é um trabalho que nos dá o pão do todo dia, né?
A internet aqui que está me permitindo fazer essa divulgação do Evangelho de Jesus, ela foi conseguida com o meu trabalho de necessidade, com o meu trabalho comum. Eu sou professor de educação física, então eu tenho meu trabalho de segunda a sexta, né? Horas para conseguir ganhar o dinheiro, para conseguir manter as minhas coisas na minha vida, na minha e na minha família. Isso é um trabalho de necessidade. Esse trabalho não dá iluminação espiritual. Você pode fazer quanto for dele, você não vai ficar melhor moralmente por causa dele. É isso que a gente está dizendo. Esse não é o trabalho que os espíritos superiores falam. Quando eles falam de trabalho, não é esse. Esse é o trabalho comum. É uma exigência da nossa condição atual quanto humanos. Vocês entenderam? Então, ele não me faz melhor moralmente. Eu não sou melhor porque eu limpo a minha casa. Entendeu? Eu não sou melhor porque eu sou um professor. Eu não sou melhor do que eu fui no passado porque hoje eu tenho uma consciência de que eu tenho que ser mais asseado, né? Tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me afastar de coisas que me fazem mal fisicamente. Esse é um trabalho de necessidade, isso é natural, tem que ser assim, faz parte da nossa evolução, né? O nosso elo, o elo evolutivo que nós ocupamos hoje, quanto seres humanos no ano de 2021, exige isso. Diferente de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, tinha outras exigências. Mas a nossa exigência atual, esse trabalho que a gente chama de trabalho comum, né, o levantar segunda-feira de manhãzinha, bem cedo, para sair para trabalhar, isso não nos faz melhor, isso é obrigação, é necessidade. O trabalho que nos gera evolução, que nos melhora moralmente, é outro. Adivinha? Amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Então, eu não estou praticando amor ao próximo quando eu pratico o meu trabalho comum. Meu trabalho comum é uma obrigação que eu tenho com a vida atual, com o momento que eu vivo. Eu pratico no momento que eu saio dessa esfera, que é uma necessidade, e eu passo a me esforçar pelo próximo. Então, por isso que dar o que te sobra é muito fácil. Para um cara que tem as economias equilibradas, que tem uma conta bancária tranquila, que não passa necessidades materiais, dar um pouquinho para o cara na esquina é quase uma necessidade, uma obrigação. Entende? Ele não faz muito esforço, ele simplesmente abre a carteira e dá o que ele tiver um pouquinho. Não vai fazer falta para ele. Agora, abdicar do tempo que ele estaria fazendo alguma coisa que traz muito prazer para ele, por exemplo, assistir uma televisão, ir no cinema, sair com os amigos para um barzinho, o que seja, viajar, abdicar desse tempo para que ele dê atenção para pessoas que estão necessitadas, né? Escutar, dar uma opinião positiva, ser uma luz no caminho para alguém, isso é trabalho e evolução. O trabalho de necessidade ele precisa ser entendido como uma realmente corriqueiro, né? Ele não nos faz melhor. O que nos faz melhor é quando nós nos atentamos para o próximo, iluminando a nós mesmos e dessa forma praticando o amor a Deus, que é simplesmente a solidariedade e a fraternidade. Aí sim, entenderam? O homem que está fazendo as vacinas contra o Covid-19, se a prática dele é essa, ele não faz mais do que a obrigação, meus amigos. Ah, mas ele está salvando o mundo. Sim, e eu vou tomar a vacina na hora que ela chegar. Mas ele não está fazendo mais do que a obrigação. É o trabalho dele. Certo? Continua, Emmanuel. Quando a dor te visite,
reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Olha como ele é profundo. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nós somos assim, né? Se não chegasse para a gente a penúria, a gente não daria muita importância para os momentos de bonança. A gente só consegue pensar na falta, né? Consegue pensar na abundância quando nos falta. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, sê fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não esperes por descanso externo quando não tiveres a paz dentro de si. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução para ouvir sarcasmos ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Amigos, o serviço, o trabalho, o fim é o nosso grande advogado, né? O que a gente promove é o grande advogado de si mesmo. Então, o que eu estou ofertando para a humanidade? Como eu estou entendendo que seja fraternidade, solidariedade? A partir daí é que eu serei medido pela minha própria consciência no despertar espiritual. Essa é uma verdade que devemos pensar, porque se queremos melhor sorte no futuro, podemos começar e devemos hoje, agora. Fiquem com Deus, boa semana para todo mundo, um domingo iluminado, que Deus permaneça sempre nos corações de todos. Beijos.